Olá, pessoal que está entrando. Tudo bem? Olá. Olá. Aguardando aqui Camila. Olá. Boa noite, todo mundo que está entrando. Aguardando Camila, psicóloga maravilhosa, entrar aqui comigo. Oi, Ana. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, eu acho que agora vai dar certo para Camila entrar. Agora Sara, agora deu. Olá, tudo bem, Camila? Tudo bem com você? Tudo jóia. Então, tá bom. Camila tá vindo de uma live mais cedo, eu assisti um pedaço, maravilhosa também. Falei que eu já aproveitei, já dei uma divulgada para as pessoas continuarem com a gente aí nessa próxima live, porque eu acho que o tema vai ser complementar. Talvez aqui a gente consiga aprofundar um pouco mais nisso, que é da primeira infância, né, Jussara? Que as pessoas começaram a mandar perguntas pra gente, mas a gente não conseguiu responder tudo, eu e a Cris. Quem sabe a gente responde agora. Que bom, então. Gente, eu vou apresentar aí um pouquinho, tem algumas pessoas que são meus seguidores, outros são seguidores da Camila. Eu sou Jussara, sou pediatra, educadora parental, e eu tenho nessa semana e a próxima feito uma série de lives de assuntos complementares à pediatria, onde eu coloco muito desse lado da importância da conexão, aplicações da disciplina positiva, da teoria do apego, criação com apego. E cada dia tem sido melhor do que o outro, porque eu tenho visto quanto que, assim, para algumas pessoas que não conhecem bem sobre esse assunto, como que está despertando esse lado. E quando a gente descobre ele, o quão maravilhoso que ele é, né? E a Camila, então, é uma amiga querida, uma profissional maravilhosa. E quando eu conheci o Instagram da Camila, eu falei assim, gente, é o assunto que eu amo. É isso. Melhor oportunidade não foi de fazer essa live conjunta, principalmente para os pais aí que tem as perguntas que têm chegado muito, é justamente nessa ansiedade de assim, eu quero muito melhor para o meu filho. Tô amando esse caminho que está sendo mostrado e realmente assim, querendo mais, querendo esse norte. E o que eu tenho visto é isso, como que as pessoas estão percebendo que assim, o quão importante a gente saber, né, ter o conhecimento correto, porque não é só uma repetição, né, Camila, assim, do que foi a nossa criação, né? Aí eu queria que a Camila se apresentasse também para nós, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais também o trabalho dela. Então, meu nome é Camila, eu sou psicóloga, terapeuta sistêmica. Eu trabalho com os atendimentos individuais, de família e de casal, aqui em Belo Horizonte, em Carmo da Mata. Quinzenalmente eu estou atendendo no interior, mas agora não voltei ainda para os atendimentos presenciais, continuo aí nos atendimentos online. E aí eu fiquei pensando, Jussara, até de explicar um pouquinho o que é a terapia sistêmica, porque acho que as pessoas às vezes não sabem, né? Com certeza, excelente. Na hora que elas souberem, elas vão entender o porquê dessa live Porque conjunta. tá lá. Com certeza. Exatamente.
Porque as pessoas, às vezes, não sabem que dentro da psicologia nós temos várias linhas de trabalho. Claro que todos os profissionais da psicologia vão contribuir, são facilitadores para a construção da saúde mental. Só que eu costumo dizer que cada um vai para um caminho, cada um tem um olhar. E o olhar da terapia sistêmica, eu gosto de dar muito exemplo, Jussara, de um relógio. O ponteiro das horas e dos minutos. Quando um para, o outro não funciona. Você não vai conseguir olhar o horário exato só com um ponteiro funcionando. E essa é a grande matéria-prima, o que a gente tem para trabalhar, o objetivo de trabalho da terapia sistêmica é a gente ver essas relações. Como que um afeta e está sendo afetado pelo outro, e aí seja a relação. A primeira é a familiar, que eu acho que é a que a gente mais vai focar hoje aqui, né? Mas outros tipos de relação também, no trabalho, de amizade, no lazer. Então, o nosso foco de trabalho é ver como que essas relações se dão, como que elas foram construídas. Então, a gente trabalha com a árvore genealógica, porque a gente acredita que existe um padrão relacional, porque a gente aprende na nossa família. E às vezes a gente repete isso, existe essa repetição, então a gente chama de padrões de funcionamento. Às vezes a gente tem um padrão, uma forma de relacionar. E isso foi construído desde a primeira infância. Hoje a gente fala que na gestação, desde a formação do casal, aquela criança, ela já nasce numa estrada que já existe. Então, isso tudo é história. Isso tudo influencia no desenvolvimento da criança. Então, isso tudo é material para a gente. E quando a gente chega no adulto, que a ideia da live é essa, né? Da criança ao adulto. Quando a gente conhece esse padrão, quando a gente vê como que a gente funciona, e a gente vai poder avaliar se isso está sendo saudável ou não. Se isso está sendo adaptativo ou não. E aí que a gente pode ter as mudanças. Porque não tem como a gente mudar aquilo que a gente não conhece. A gente só muda aquilo que a gente conhece. Né? Então, esse conhecimento, tornar consciente aquilo que é inconsciente, é o objetivo para eu identificar, para eu nomear e aí eu mudar. Sim. E o que a gente vê no dia a dia, quando assim, as pessoas não têm essa oportunidade de ter esse contato com esse tipo de conhecimento, elas acham que a questão da maternidade, paternidade, é instintivo, né? Assim, você ficou grávida, você vai ser mãe e vai caminhar. E é justamente quando você fala desse padrão de repetição. E algumas pessoas têm isso. Não, eu cresci assim, eu dei certo. Só que é esse nosso processo de evolução, de melhora. É isso que a gente quer trabalhar, porque assim, esse deu certo é a que preço, né? A que custo. Qual o sofrimento que ele existe, né? Talvez esse sofrimento não é algo, digamos assim, explícito, que a pessoa demande, assim, né? A terapia, porque não tem condições de sobreviver sem ela, mas é a pessoa ansiosa, é a pessoa que vai, tipo assim, os relacionamentos não vão ser relacionamentos saudáveis, que sempre tem uma insegurança. A gente tem vários exemplos aí no adulto que é fruto disso, de como foi a infância. Exatamente. Né? E que os pais esquecem, Jussara, isso que você falou é muito importante. Talvez você deu certo, mas as suas necessidades são diferentes da do seu filho. Porque eu acho que é muito importante a gente dizer que existe um temperamento, né?
na terapia de esquemas, que é uma abordagem aí também na psicologia que eu ando estudando muito, né? E existem também as teorias da personalidade. A gente fala que existe um temperamento. O temperamento, ele é inato. A gente já nasce com ele. Só que a personalidade, ela é a soma do temperamento com o ambiente. Então, existe, por exemplo, vamos imaginar, vamos pensar até numa gravidez gemelar, gêmeos. Os dois são dois homens, os dois jogam futebol. E aí os dois foram para uma partida. Quando acabou, perderam o jogo, o time dos dois. Às vezes, vai falar assim: ei, mamãe, o que eu vou comer agora? O que a gente vai fazer depois do jogo? O outro pode ficar derrotado, se sentindo assim, a pior pessoa do mundo. O que a mãe vai oferecer para um e para outro precisa ser diferente. Tem algo que é do temperamento. Às vezes, um é mais sensível do que o outro. E isso é inato. E aí, se a mãe não pode dar a mesma coisa para os dois, porque um vai precisar ser mais acolhido do que o outro. Então, por isso que a gente fala que a personalidade é o temperamento mais o ambiente. Porque é aí que a gente vai avaliar as necessidades daquela criança. É muito particular. Quais as necessidades precisam ser atendidas naquela primeira infância? E existe uma necessidade que todos nós já nascemos com ela, que é de segurança e de proteção. Essa, ela é inata. A gente, para sobreviver, a gente precisa disso, né? Mas como que vai ser construída essa necessidade? Como ela vai ser atendida? Às vezes vai precisar de ser muito mais acolhido, precisar de muito mais toque. Às vezes o outro não. Então isso é muito importante, porque às vezes os pais falam assim: ah, deu certo para você. Mas quem falou que o que você precisou é o que o seu filho precisa? Porque tem um temperamento, e o temperamento é diferente de todo mundo. Sim, sim. E igual isso, esse certo, ele é muito relativo, né? Assim, porque a nossa aparência, né? Assim, a gente conseguir se controlar em um meio social, mas eu acho que isso é tão importante, ao mesmo tempo tão pesado, às custas de quê, né? E o objetivo, né? Eu falo assim que quando eu comecei a estudar disciplina positiva, comecei a estudar esse modelo de teoria do apego, inteligência emocional, e por aí vai, foi justamente desse despertar que, assim, primeiro eu preciso me modificar, me olhar, me entender, para eu conseguir fazer ainda que seja uma pequena transformação com a Laura, para aí sim esse processo ser muito mais natural, desse conseguir se entregar ao filho, conseguir realmente olhar as necessidades, porque a gente tem que entender isso, realmente assim, precisa ter um despertar e um conhecimento nesse sentido, né? E eu acho, antes da gente ser pai, mãe, vó, tio, a gente é humano. Então, eu vi até lá nos seus stories, tinha uma perguntinha assim: como que a gente não passa medo para o filho? Eu acho que teve uma perguntinha Aham. Como que a gente não passa os nossos medos? exatamente. É. É identificando eles. Porque o medo, né, as emoções, elas são instintivas. Elas são fisiológicas. As emoções, tanto que a gente sente no corpo. O nosso corpo, ele se prepara e ele se transforma quando a gente sente alguma coisa. O medo, por exemplo, a pupila abre, às vezes o coração acelera. Ou seja, o nosso corpo vai se preparar para eu poder ter um tipo de reação diante de um medo. Ou a gente vai lutar, ou a gente vai fugir, ou a gente vai congelar. E isso tudo, o nosso cérebro que manda essa informação. Então, as emoções, elas são físicas. A gente sente no corpo.
E elas são muito importantes, elas são adaptativas. Para a nossa sobrevivência, nós precisamos, desde lá dos primitivos, sentir o medo. Por exemplo, sentir a raiva. O medo ele é importante por quê? Porque ele é protetor. Se a gente não sentir medo, a gente pode colocar a vida em risco. A questão é a regulação disso. É o que a gente chama de valência, porque às vezes a gente está desregulado emocionalmente. E um dos passos, o primeiro passo para a gente se autorregular, o processo terapêutico é um processo que ajuda nisso, mas para a gente começar a fazer sozinho em casa é identificar. Então, essa mãe precisa identificar o medo dela. Por que que ela está tendo medo? Não foi à toa. Como que foi lá a primeira infância dela? Como que foi o estilo de apego dela? E quando ela sentiu medo, ela foi validada? Ou às vezes disseram assim, não precisa. Para que você está sentindo medo? A raiva, né? A raiva que é uma emoção. Assim, eu tenho muitos pacientes que eles não identificam que sentem raiva e também não assumem para ele mesmo. Porque na história deles, raiva é feio. Raiva é coisa de gente ruim. E a raiva é uma emoção muito importante. Hoje já existem pesquisas falando sobre a emoção da raiva e o bullying. Porque se as crianças que sofrem bullying conseguem se identificar e expressar a sua raiva, claro que de uma forma assertiva, chamando um adulto ou falando para o coleguinha, eu não gosto, você não pode fazer isso comigo. É a raiva que motiva ela a ter esse tipo de comportamento. A raiva ela é importante para a gente estabelecer limite. Quando a gente sente raiva é porque a gente sente que a gente está sendo injustiçado de alguma forma. A questão é como a gente lida, quais são os comportamentos que vêm junto com essas emoções. Então, é aquela perguntinha que eu gosto muito, assim, qual que é a minha necessidade? Quando eu tô sentindo raiva, o que eu tô precisando? Às vezes é de uma acolhida. Às vezes é de se sentir pertencido. E só fazer um gancho aqui, Camila, porque isso é justamente algo que que a gente sempre bate nessa tecla. Inclusive, teve uma pergunta em relação a isso também, então eu vou puxar esse gancho. Dessa importância de nós, como pais, né? Primeiro, se identificar, e aí depois identificar, né? Saber olhar para essa criança e validar o sentimento dela. E aí, teve até uma pergunta disso. Sempre leio, escuto falar sobre validar os sentimentos. O que é isso? Me dá um exemplo real. E é justamente por causa disso que Camila comentou na idade adulta. É muito comum nessa primeira infância a gente falar isso com as crianças quando elas têm a famosa birra, que é a explosão dos sentimentos. A gente falar para essa criança que não precisa disso. Para com isso, menino bobo, tá feio. Coisa feia, olha, tá todo mundo rindo de você. Pois é, criança bonita não faz isso não. Então, ou seja, o que a gente está falando para essa criança? Ela está tendo um sentimento e eu estou falando para ela, não, o que você está sentindo não é nada, não é isso que você está tendo, eu não estou nomeando isso. Então, essa criança, o que ela vai ter como referência? Eu estou vendo que eu estou sentindo raiva, que meu coração disparou, que eu estou tremendo, enfim, não, isso não é nada, isso é feio, né? Então, ou seja, nesse início aí, o que a gente está falando para a criança? Você não pode se entender. E cabe a nós adultos, isso que a Camila falou da autorregulação, que a terapia ajuda, olha como que a gente pode resolver isso lá atrás. Porque nós adultos que vamos ajudar as crianças a se autorregular.
Porque se numa desse momento de explosão de sentimento, a gente abraça uma criança e fala com ela assim, filho, você tá com raiva, a mamãe entende. E dá esse, como se diz, ele vai ter até como espelho, né? Que você tá tranquila, que você tá nomeando aquilo, e aí você vai propor uma solução, né? E vão caminhar juntos, ele, opa, eu consigo fazer isso, eu consigo também promover isso, né? Exatamente. Então isso é tão, mas tão importante e são coisas muito assim do dia a dia e que quando a gente não passa, a gente faz sem perceber. Um outro exemplo é o cair. Esse eu sempre gosto de falar, que é assim, a criança cai e ela começa a chorar. Geralmente não é nem pela dor, mas algumas vezes pela vergonha, né? Que foi ali na frente de outras pessoas. Não, não foi nada, não. Passou. Passou. Foi um pulo. A gente faz isso e muito. E justamente a gente não tem ideia desse impacto, né? E o quanto que é importante isso. Então, validar os sentimentos, né? É justamente reconhecer, nomear e mostrar para a criança que ela se entenda. Aquele sentimento, ela pode sentir aquilo. Igual a Camila deu esse exemplo maravilhoso. A raiva é importante. Você só coloca o seu limite a partir do momento que você reconhece ele. Que você se sente invadida, né? Eu me senti invadida, então eu tô sentindo raiva. Sim, e Né? quando você sabe comunicar, ou seja, você teve aquele exemplo do adulto que mostrou a comunicação, né, assertiva, não tem problema nenhum. Você pode falar de uma maneira super gentil, que não vai incomodar ninguém, mas você está se expondo. Exatamente, exatamente. Como eu atendo muitos adultos, então eu falo que quem trabalha com adulto trabalha com criança, porque a gente tem a nossa criança interna. Então, essa criança, quando às vezes, né? Aí a gente tem exemplo de aí vamos imaginar, um adulto extremamente ansioso. Mas quando eu falo de ansiedade aqui, eu tô falando de transtorno de ansiedade, né? Ansiedade também é uma emoção, que é muito importante a gente ter, porque a ansiedade nos coloca para frente. Se hoje eu levantei um pouco ansiosa para a live hoje, eu vou lá, eu vou produzir um material, eu vou mandar mensagem para Jussara. Tá tudo ok, Jussara? É a ansiedade que me faz isso. Mas ela desregulada, ela me paralisa. Aí eu não consigo fazer mais nada. Aí gera sofrimento. Aí a gente está falando de adoecimento mental. A gente está falando de doença. O limiar é muito tênue, né, Jussara? Porque assim, ansiedade todo mundo sente. Mas o transtorno de ansiedade é a intensidade disso, é o nível de comprometimento no dia a dia. Às vezes a pessoa não vai conseguir dormir, não vai conseguir alimentar direito. Só que isso chega para mim no adulto, né? E para eu poder atender o adulto, eu sempre trabalho com o genograma, que é a árvore genealógica, e uma linha do tempo. Faça uma linha do tempo da sua vida. E aí a gente vai conseguindo, ao longo do processo terapêutico, identificar o quanto que aquilo foi construído. Porque às vezes, né, na terapia de esquemas, a gente fala que precisa de uma repetição na primeira infância e na adolescência, né? Não é um evento. A gente precisa de eventos repetitivos acontecendo, né? Então, se a gente tem lá eventos desse tipo aí que você tá dizendo sobre o cair, né? O cair ou cair, vai passar, ou é feio, né? Ou se não sentiu raiva, não precisa sentir raiva, não justifica. O quanto que às vezes esse adulto chega para mim com às vezes uma crença de defectividade. Ele não consegue nomear. Isso ao longo do processo terapêutico a gente vai descobrindo de defectividade o quê? Ele sente que se ele, por
exemplo, às vezes não for o melhor no trabalho, ou não for o melhor pai, melhor mãe, ele tem um defeito. Isso é um problema. E aí o nível de exigência é muito alto. E aí o nível de ansiedade vai ser muito alto. E aí isso pode gerar um adoecimento. Então, às vezes, eu brinco muito com os pacientes, eu falo assim, essa pessoa que está reagindo dessa forma, às vezes tem uma situação específica. Aí eu pergunto, essa pessoa que está reagindo dessa forma é a fulana, você agora, sei lá, com 30 anos, ou é a criancinha lá de 5 anos? Quem que é que está reagindo assim agora? Porque esse comportamento, hoje, para um adulto, ele é desadaptativo. Às vezes não cabe, sei lá, pirraça com o chefe. Não é um comportamento que bate muito com o adulto, da pirraça porque o chefe falou não. Mas isso foi construído. É, às vezes, aquela criança vulnerável lá de trás, que ela não podia ter medo, que ela não podia ter raiva. Chega alguém agora e coloca um certo limite para ela, ela fica completamente perdida. Não sabe como lidar com isso. Sim. Então, a gente vai vendo isso na linha do tempo, isso sendo construído. Por isso, da importância da primeira infância. Vamos comentar, Camila, eu acho super interessante a gente falar dessas necessidades básicas da criança, para a gente realmente construir aí essa linha do tempo. A linha do tempo. Vamos. A primeira necessidade que a gente já nasce com ela foi a que eu disse, que é a necessidade de proteção, de pertencer. Tanto que eu falo que a gente já nasce e você cai numa história rodada, uma história que já está acontecendo, a gente já nasce numa estrada que já existe, porque a gente já existia até no pensamento, né? Se eu tivesse filho, eu gostaria. Se eu tiver, então assim, aquela história do filho ideal, né? Isso existe, pode não ser consciente, mas isso existe. E aí a criança nasce, né? Eu brinco que cai de paraquedas assim numa história familiar. E o que ela precisa nesse primeiro momento, a primeira necessidade é essa mesmo do apego, né? Ela não consegue se dar o mínimo, porque ela não consegue se alimentar, ela não consegue se limpar. Então ela precisa de um apego seguro, né? Que faça isso para ela, que exerça essa função aí de segurança. Então, nesse momento, uma constância, né? Uma estabilidade aí entre o dar e o receber. Porque o que a gente vê, por exemplo, no apego inseguro, são aquelas crianças que na primeira infância ela não conseguia ter consistência naquilo que ela recebia. Então, assim, às vezes ela chorava, ela tinha um abraço ou xingava ela. Às vezes ela chorava, o pai aparecia, o pai não aparecia. Tinha muito disso antigamente. Espero que isso não exista mais, mas aquilo que falava assim, tem que deixar o bebê chorar, 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 porque ele tem que entender que não é no tempo dele. Te conto que existe muito, Camila. Existe, né? No seu consultório você deve escutar muito isso. E inclusive, assim, é difícil você... né? Desculpa te interromper nessa parte, mas eu acho para fazer esse link. Sim. É até difícil você falar, igual na aula que eu dei de disciplina positiva, eu acabo entrando muito nesse assunto também, inclusive falando dos treinadores de sono, né? Assim, que são consultores de sono que, na verdade, né, chamam de treinadores de sono. E algumas vezes, quando eles não têm esse conhecimento justamente dessa questão aí de apego, o que eles passam é isso. Tem que deixar a criança chorar para ela entender que não, ela tem que ficar ali no bercinho dela. E quanto que a gente pode ser agressivo, quanto que a gente pode estar ali
digamos, justamente maltratando aquela criança, gente, não é maltratando por causa do deixar chorar, não. É justamente por causa dessa confusão que a gente está fazendo ali para aquela criança. Gente, meu pai de manhã, minha mãe tá super ali comigo. Chega à noite, eu não sei onde eu tô morrendo de medo ali onde eu tô. Cadê minha mãe? Não, minha mãe escutou de alguém que não tem que deixar chorar. A gente infelizmente vê isso ainda. Vê isso ainda, né? E isso a gente chama de um estilo de apego ansioso ou ambivalente, que não tem essa constância. Claro, eu gosto muito de falar, Jussara, que assim, os pais dão o que eles podem dar também, né? Não é por maldade, De às forma vezes, né? Muitas das vezes é pensando no melhor, né? Então, assim, a ideia não é culpabilizar os pais. Eu acho que, pelo contrário, é chamar os pais para ter um encontro com eles mesmos, enquanto humanos, antes de serem pais, para eles identificarem, às vezes, nesse momento, um limite deles. Às vezes, a mãe identificar assim: eu não dou conta. Uma mãe, por exemplo, que teve depressão pós-parto. E tudo bem. Uma isso. mãe que teve depressão pós-parto. Às vezes o bebê nasce num contexto de separação desses pais. Às vezes os pais estão separando. Eu já tive casos de pacientes me relatando, por exemplo, que eles nasceram após a morte de um irmão. Imagina como que essa mãe vai estar. Ela está de luto e está tendo que atender as necessidades ali de uma outra criança que não sabe se defender, que não sabe se proteger. Mas quando ela aceita e identifica esse limite dela, ela vai pedir ajuda. Sim. Vou construir uma rede de apoio. Porque a gente fala de funções paternas e maternas. Claro que o cuidado da mãe nesses primeiros meses é muito importante. Mas às vezes é melhor que tenha uma pessoa que faça essa função se ela não estiver dando conta. Porque ela é humana. Ela também não tem que dar conta de tudo. Justamente. Né? Então, é identificar. Eu acho que a palavra mais importante é a gente identificar o que a gente está sentindo. Porque aí eu vou construir uma rede de apoio, eu vou pedir ajuda para o meu marido, vai entrar os avós, vão entrar tios, e às vezes até uma babá, né? Se é uma babá que está ali o tempo todo com a criança, que tem essa estabilidade, que tem uma constância, ela também pode ser um apego seguro secundário para essa criança. E isso vai contribuir, né, para a saúde mental dessa criança e para um desenvolvimento mais saudável. Com certeza, e é isso, né? Partir desse, assim, a gente tem que fazer essa mudança nos pais e, assim, a proposta de ver isso para os filhos, para o futuro, gente, porque é difícil, dependendo para nós, a gente identificar as nossas necessidades. A gente vem de um patriarcado, inclusive, onde a mulher, ela tem que dar conta de tudo. E a gente ainda está nessa transição que a mulher trabalha, dá conta da casa e tem que estar tudo bem. E então a gente, assim, de vez em quando a gente não consegue nem se olhar de, assim, e aí quando vê a gente já explode, né? Assim, você já vai aquilo justamente porque nós não fomos treinados entre aspas, né? A gente não recebeu o tipo de criação que a gente conseguir lidar com isso, que as nossas necessidades foram nomeadas, atendidas, e aí sim a gente consegue resolver, solucionar, comunicar, né? Então é esse o trabalho para os nossos filhos. Então pensem isso. Hoje nós não sabemos que a gente precisa dessa rede de apoio antes da gente explodir, digamos, é o que vai ser o diferente nos nossos filhos. Porque quando a gente mostra para eles, eu tô aqui para vocês, vocês têm esse direito, né? Igual a gente falou dessa questão aí da raiva, por exemplo. Eles vão saber identificar isso muito mais fácil. E sem nenhum medo de colocar uma outra pessoa e pensar assim,
nossa, mas meu filho vai amar mais a outra pessoa do que eu. Uhum, uhum. Sim, sim, Né? sim. É. Isso eu falo que isso é saúde mental, né? A gente reconhecer os nossos limites. Isso é muito importante, é isso que você falou, Jussara. Ao mesmo tempo, é muito difícil e às vezes vem muito com a emoção da culpa, né? O que a gente escuta muito dos pais hoje no consultório é a culpa. E às vezes essa culpa, eu escutei um conceito super legal da culpa, de um estudo dirigido que eu fiz, que está até no meu YouTube. Um livro sobre autoestima, o autor fala que a culpa ela vem quando a gente se diferencia do outro. Então, às vezes, figuras muito importantes, por exemplo, os nossos pais, né? Quando eu começo a perceber uma mãe, por exemplo, né? Se ela começa a se diferenciar como mãe da mãe dela, ela não seguia, às vezes, algumas coisas que a mãe tá lá falando assim, mas você devia fazer isso. E aí ela pensa assim, gente, mas isso não faz sentido nenhum para mim. E aí, às vezes, o fato dela não fazer ou não fazer como, né, aparentemente tem aí nas redes sociais, né, mostrando essa perfeição da maternidade, Que vem não muito a existe. culpa que não existe. Mas eu não sou isso. Mas eu não tô com vontade de fazer assim. Mas será que eu não deveria fazer assim? Então, isso quando a gente começa a se diferenciar principalmente das figuras importantes para nós, vem a sensação de culpa, vem o sentimento de culpa. O ser diferente, porque a gente tem medo, né, de como que esse outro vai me olhar. E aí, quando a gente está fazendo essa linha do tempo das necessidades que são importantes, então os limites saudáveis também são importantes. O estimular em cada etapa do desenvolvimento, estimular esse tipo de autonomia, né? O limite saudável entra aí na validação emocional, por exemplo. Você pode sentir raiva. Me fala o que você está sentindo. Mas não é porque você está sentindo raiva que você pode bater no seu irmão. Isso é limite saudável. Então, isso vai ajudar mais tarde esse adulto a diferenciar, às vezes, da família de origem dele. Porque não é porque a mãe sempre foi assim, a mãe dela sempre foi assim, que ela precisa ser assim. Eu falo que às vezes é aquela roupa que a gente tenta colocar, mas não tá servindo, mas a gente tenta de todo jeito colocar e a gente fica exprimido lá dentro. E aí vem a vontade de querer vestir uma outra roupa, mas aí vem a culpa, vem a vontade e vem a culpa. E aí a gente fala de uma certa insegurança do adulto, dificuldade de posicionamento. E isso tem a ver com as necessidades básicas lá da validação emocional, dos limites saudáveis, limites realistas, do estimular aí, né? De acordo com cada idade, estimular a autonomia. Eu vi hoje você fez também eu não consegui ver qual que era a pergunta, mas acho que foi um quiz que você fez, mas aí teve um negócio do para casa. Se não tirar 10, né? Então, se tirar, o que que fala? Como que foi, Jussara, o negócio que Na teve verdade, hoje? foi justamente isso, porque contempla tudo isso que você está falando aí, assim, eu acho que Aham, foi super legal. Que a pergunta foi justamente essa. Né, no caso, são fatores que aumentam a autoestima do seu filho, exceto. E aí, as opções eram a ah, valorização do esforço, aham, a comparação, né, entre filhos com outras uhum, pessoas, a uhum, valorização do resultado uhum, e o dar autonomia. E aí a resposta é justamente que era o exceto, né, que não fortalece a autoestima, é quando se valoriza o resultado.
que aí traz isso, a dependência de você da validação externa. Ou seja, eu penso o que, que o outro vai falar para eu fazer. Ou seja, quando você tem isso, a sua autoestima não tá boa. A gente fala de amor condicionado. Justamente. Eu só amo se... E é isso que fica para a criança. Né? Oh, perfeito. Fica. E aí essa questão do exemplo da nota foi essa, que, por exemplo, o filho tirou 10. Como que eu devo me comportar diante disso, né? Numa prova, vamos supor. A gente vem muito dessa, né? Fez do jeito que eu queria que, né? Como se diz, que eu queria que fosse feito. E aí eu faço a festa, eu parabenizo. E eu falo até, gente, para os menorzinhos, até o desfraude, o fazer o xixi no troninho. Quando faz, a gente faz aquela festa gigantesca. E na verdade é isso, gente. O que a gente tem que passar para os nossos filhos, que não é esse resultado, porque ele não tem que se preocupar, não é que eu, pai, quero para mim, não é a minha expectativa, que é o que a gente faz o tempo todo, né? A gente coloca no filho as nossas expectativas. Exatamente. Mas é valorizar o esforço dele. Ou seja, por exemplo, aquela criança que tirou 10, qual que foi o caminho que ela percorreu? Isso tem que ser valorizado, porque é isso que vai ser o diferencial para que ela faça aquilo por ela mesma. Porque para que ela acredite que ela deve fazer aquilo. E sem sofrimento, né? Sem depender do olhar do outro. E a mesma coisa no xixi, viu, gente? Para os pequenininhos, eu acho isso tão importante de falar. O troninho fez o xixi, vamos parabenizar sim, mas vamos parabenizar com leveza, aquela questão assim, filho, que bom que você está se sentindo bem para fazer aqui, que você conseguiu ver, que você perceber que você está com vontade de fazer o xixi. E quando fizer no xixi no chão, porque não deu conta, porque não está preparado, não tem condições neurológicas ainda, né? Capacidade ainda para fazer, tá tudo bem, filho. Né? É um processo. Porque, gente, a criança, eles vão olhar para nós. Porque eles, nessa tentativa do pertencimento, do amor, eles estão sempre olhando para nós. E eles conseguem captar a nossa mensagem, assim, uma cara de decepção que a gente faz, porque poxa, fez xixi no chão de novo, filho? Gente, aquilo ali destrói a criança por dentro, porque ela unicamente está querendo ser amada. Exatamente. E essa mãe e esse pai também, né, Sara, também tá querendo ser amado. Porque às vezes ele com isso, será que eu não consigo ser um bom pai? Tá vendo? O meu filho tá com dificuldade até de desfraude. Nem isso eu consigo. E aí vai ele também com a criança interna dele, querendo que as necessidades dele sejam atendidas. Então, assim, olha como que uma coisa vai desenrolando na outra. E aí que entra mais uma vez a identificação. Porque os pais, eles querem ser muito validados também enquanto pais. E o insucesso, entre aspas, porque isso não é insucesso, mas um xixi fora do lugar e uma nota 5, será que eu não estudei o suficiente? Mas será que ontem aquilo que eu fiz em relação ao xixi foi isso que contribuiu para hoje ele não fazer no lugar certo? E vai ficando um fluxo de pensamento enlouquecedor. Eu falo que é enlouquecedor. Os pensamentos obsessivos. E essa mãe, então, precisa ser cuidada, esse pai precisa ser cuidado. Quais são as necessidades deles, né? Quando eu fico muito triste, quando meu filho não consegue fazer o xixi no lugar certo, o que eu tô sentindo? Qual que era a necessidade que eu tinha? Porque aí começa até, Jussara, a se diferenciar o que é meu e o que é dele. E quando a gente começa a diferenciar, isso não passa para ele. Sim. Isso daí e isso é maravilhoso. Por exemplo, na explosão de raiva, na birra da criança que nós pais perdemos também a cabeça. E dependendo, a gente age dessa forma automática, né? Vem aí muito no automático.
a palmada, ou vem o grito, ou vem a forma hostil, que a gente reage, né, naquela hora do estresse. Cada um, né, tem o seu Sim, automático que veio, né, da sua infância. sim, sim. E aí, na hora que a gente vai acontecer, sabe, não tem que pensar assim, nossa, aconteceu, eu sou a pior pessoa do mundo, mas aconteceu. E aí sim você ter esse momento de reconhecimento e falar para a criança: esse erro aqui é meu. Sim, sim. Filho, mamãe agora ficou nervosa, mas não preocupa que isso não é com você, é da mamãe. E você se acalma, você respira fundo. E, gente, o que seu filho vai aprender? Se acalmar. Ele está se autorregulando ali com você. Isso vai Exato. acontecer. A gente não tem que ser perfeito. E entender que isso pode acontecer com ele também, porque vai acontecer. Só que aí ele vai conseguir já internalizando estratégias mais saudáveis, mais adaptativas para poder lidar com isso. Porque esses comportamentos que a gente tem, a gente chama de estratégias de enfrentamento. Eu acho isso muito interessante. Aquilo que eu disse que a personalidade é temperamento mais ambiente, quando as nossas necessidades não foram atendidas, e não vão ser, Jussara, não tem como todas as necessidades serem atendidas. Eu falo que às vezes a gente precisa lá de um jarro de água, mas a gente teve um copo. E a gente teve um copo porque foi o que os pais conseguiram ter naquele momento. E vamos pensar, há um tempo atrás a gente não tinha disciplina positiva, a psicologia ainda não era tão divulgada, nós profissionais da psicologia não éramos tão preocupados, tão procurados. As escolas não se atentavam tanto para a educação emocional. Então, eu acho que agora a gente está tendo muito mais oportunidade. É isso que você fala da evolução. Com certeza, e é isso que eu falo sempre, porque, por exemplo, essa conversa que a gente está aqui, e aí, né, esse foi o objetivo de conversar com as várias especialidades, porque assim, gente, isso não existia. A nossa formação, por exemplo, como pediatra, você não tem. Você não tem essa formação tão assim para esse lado muito Emocional, né? Não. emocional. Você faz durante a faculdade, né, as cadeiras, as disciplinas, né, de psiquiatria, de saúde mental, enfim. Mas quando você vai para a especialização ali, você não tem. Ou você tem muito pouco. Então, e hoje isso é muito, eu acho, na verdade, muito mais importante do que a patologia em si, do que né, a doença ali orgânica. Porque a gente é isso, quando a gente estuda eu tenho a doença e eu tenho que tratar, dar o remédio. Uhum. E a saúde mental? Exatamente. E as doenças psicossomáticas, que a gente tá aqui faz exame e não aparece nada, mas a pessoa tá lá sentindo, né? Então eu falo E eu que vou, quando a alma cala, o corpo fala. gente, só puxar esse gancho aí, é tudo muito interligado. E eu É sou muito. apaixonada, então fica assim. Inclusive, pessoal, amanhã vai ser, na hora que Camila falou isso, né, meu olho até brilha. A gente vai falar justamente, gente, cólica no bebê pode ter um componente emocional e que é gigantesco. A gente tem trabalhos aí que falam que quando a mãe está mais ansiosa, o bebê tem mais cólica. E amanhã a live vai ser sobre isso, tá, pessoal? Vai ser cólica, constipação, diarreia, que eu falo que o intestino é o primeiro que manifesta, no geral. Exatamente. Você sabe que na leitura corporal, Jussara, o intestino pra gente é como se fosse assim, o segundo coração. Que ele tem Ele é como se fosse um muito outro cérebro, né? importante. Um segundo cérebro. Um segundo cérebro. Né? Então, isso é muito importante, isso, né? Então, a gente vê aí o adoecimento psicossomático, né? Então, assim, eu não sei se você conhece, tem uma autora, uma psicanalista argentina,
que chama Laura Gutman. Sim, sim. E a Laura tem um livro que chama Maternidade, um encontro com a própria sombra. E a Laura, nesse livro, ela fala sobre desde a amamentação, puerpério, ela vai falando. E ela tem, em algum momento, ela fala assim, quando a criança está mais chorando muito e você viu que todas as necessidades dela já foram atendidas, né? E aí ela pergunta assim, quem está chorando? É a mãe ou é a criança? Né? Porque assim, a mãe e a criança tá tão conectada naquele momento que às vezes isso nos primeiros meses de vida, a criança não, ela entende que o corpo dela é uma extensão do corpo da mãe. Ela não consegue diferenciar o que é dela, o que é da mãe. Para ela é uma pessoa só. Então, esse nível, né, de conexão é muito grande. Melanie Klein, que é uma inglesa psicanalista, ela fala muito dessa simbiose. Então, o peito é uma extensão do corpo do filho. Para ele é uma coisa só, aquilo é meu. Então, assim, quando você está falando da cólica, né? Então, assim, será o que a mãe está sentindo também? Como eles estão tão conectados que pode, então, assim, né? Você até como médica falando, então eu posso ficar mais tranquila. Então, existe cólica emocional. Existe. Existe. A gente não, da psicologia ainda a gente não pode afirmar, né? Mas assim, esses encontros, por isso que eu falo que esse trabalho multidisciplinar é maravilhoso, porque aí quando você fala isso, aí eu fico aqui pensando, gente, é tudo que a gente estudou, então existe mesmo. Tem trabalhos nesse sentido, que de mães mais ansiosas, os filhos têm mais. Você tem uma faixa, né? Tem uma questão de normalidade, mas justamente quando passa de uma normalidade, você vê isso, que mães mais ansiosas, os filhos têm mais cólica. Com certeza. Por exemplo. Por exemplo, com certeza. Então, eu quero voltar só aqui, Jussara, para a gente não se perder nesse estilo de enfrentamento que eu queria dizer. Então, quando essas necessidades, né, quanto mais informação, é isso que a gente estava falando, quanto mais informação, quanto mais conhecimento a gente tem, isso tudo pode contribuir. Mas existem os limites da mãe humana, né? Muito antes de ser mãe, eu gosto muito de falar isso, muito antes de ser mãe, ela é ser humano. E ela não vai conseguir atender todas as necessidades. E a nossa personalidade, ela é formada como o quê? É a forma que a gente encontra para poder lidar com a falta. A nossa personalidade nada mais é do que a nossa tentativa de se proteger daquilo que faltou para mim. Então, se eu aprendi, se eu aprendi que quando eu dava muito pirrada, a gente está dando exemplos genéricos, né, Jussara? Claro que a gente precisa aprofundar, mas só para a gente ter uma noção, né? Então, assim, se eu chorei, não fui acolhido, não fui validado emocionalmente. De repente, gritei, xinguei, bati. E aí os pais foram, né? Claro, foram xingar, não pode fazer isso, dependendo da forma como isso aconteceu. Então, às vezes, com isso, eu vou aprendendo que se eu tiver um estilo de enfrentamento agressivo, talvez eu consiga aquilo que eu quero. Então, eu não tive o afeto, mas a forma que eu tive de ter o afeto, que não é afeto, mas que eu tive um contato, uma proximidade, um olhar, foi com a agressividade. Então, diante da minha dor, diante da minha falta, eu falo assim que se a gente precisava de uma jarra d'água, a gente teve só um copo, a gente vai aprender a se virar. Isso é a personalidade. Então, eu vou precisar matar minha sede do mesmo jeito, porque não tem como eu ficar sem água. E aí, eu vou usar qualquer tipo de estratégia. Aí, eu dou exemplo para meus pacientes, né? E aí, você descobriu que tinha Coca-Cola.
que é um comportamento, sei lá, o comportamento que ele arrumou. Uns são evitativos, né? Outros são mais agressivos. A gente vai arrumar uma forma de funcionar, um jeito de funcionar para poder lidar com essa falta. E aí foi bebendo Coca-Cola, vamos imaginar, usando isso como uma metáfora. E eu sempre fui bebendo Coca-Cola, fui matando a minha sede bebendo Coca-Cola. E aí a gente chega na vida adulta, você já está intoxicado, você já está quase diabético de tanta Coca-Cola. Porque aquele comportamento que você aprendeu lá atrás, que funcionou, que aparentemente matou sua sede, hoje ele não está funcionando mais. Ele é desadaptativo. E aí que a gente entra, né, em relações disfuncionais, né, às vezes relações abusivas, ou a gente começa a adoecer fisicamente, psicologicamente. Então, essa minha forma de funcionar, esse meu jeito, eu falo que essa lente, essa forma que eu tô olhando para a vida, que sempre funcionou, tá funcionando? Tá atendendo às minhas necessidades? Naquela época lá, a agressividade, todo mundo ficou ao meu redor. Mas agora, quando eu tô agressivo, eu tô notando que as pessoas estão afastando de mim. Então aquilo que funcionou, aparentemente funcionou, era o que você tinha. Era o que foi possível naquele momento. Tá funcionando hoje? Tem uma citação que a gente fala que é do Rodolphe Dreyfus, que ele fala do seguinte: as crianças são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. Exatamente. Então, na hora que você traz isso, me vem muito. Inclusive, uma seguidora que eu tô achando linda, ela colocou esse relato dela para mim, que é o seguinte: ela conversou com o marido e ele não tá mais batendo no filho. Aí ela falou assim: doutora, o que que eu faço? Porque agora parece que ele tá piorando, porque ele tá piorando o comportamento dele, fingindo que não escuta a gente. Eu tô tentando conversar. Aí eu fui falar com ela, algumas pessoas que me seguiram aqui viram até esse exemplo. Por quê? Ele, de uma forma torta, o quê? Torta. Justamente o bater do pai, querendo ou não, era uma atenção que ele queria. Meu pai olhou para mim. Exatamente. Aí ele tá assim: opa, meu pai não tá me batendo, deixa eu piorar mais ainda. Né? Tipo assim, deixa eu fazer mais meu mau comportamento ainda pior para ver se meu pai me olha. Então, no começo, quando a gente faz essa mudança, a criança tem essa tendência até digamos, piorar o mau comportamento para conquistar aquela atenção, né? Aquela necessidade que ela queria. Só que se a gente se mantém constante, persistente e justamente com gentileza, sutileza, o que a criança vai entendendo? Opa, eu não preciso mais fazer daquele jeito, porque agora eu tenho minha necessidade atendida de outra forma. Então, assim, a conversa, o abraço, aquele olhar que antes você não tinha, que você tinha que esperar a criança gritar para você olhar para ela. Exatamente. Aí ele entende assim: não, agora eu chamo uma vez, minha mãe me olha. Então, aí você está fazendo aquela transformação na infância e que vai ter a consequência no futuro. Aí, justamente, aí o comportamento vai ser o quê? Adaptativo, vai trazer benefício. Exatamente. E aí o que chega para mim muito no consultório não é nem essa criança aí revendo isso com os pais, já são os adultos que chegam dessa forma. Dessa forma. E se a gente for parar para pensar, nós temos comportamentos assim, que são desadaptativos. Que a gente está querendo uma coisa com esse comportamento, né? Mas a gente está fazendo outra. E isso que a gente está fazendo, ao invés de aproximar daquilo que a gente precisa, está afastando. Tem um filme, Jussara, maravilhoso, chama Pais e Filhas. Ele tá no Netflix, eu dou assim de dica e tô dando para todos os pacientes.
É uma história de uma... Mostra a primeira infância, ela teve vários abandonos. E aí, a forma que ela teve de enfrentar essa dor, né? Ela perdeu pai, perdeu mãe. A forma que ela teve de enfrentar essa dor, ou seja, de anestesiar. É mecanismo de defesa. Personalidade é mecanismo de defesa. Foi o que mais tarde ela não conseguia se vincular. Ela só transava com os caras. Ela tinha só relacionamentos descartáveis. Porque ela foi entendendo que vincular é perigoso. Eu posso ser abandonada. Então eu vou abandonar antes de ser abandonada. Então eu vou só transar com os caras. Eu não quero ter relacionamento sério. Só que no meio do caminho ela encontra um cara super legal, que é um apego seguro, que pode ser reparador da experiência emocional primitiva dela. Mas ela não consegue, ela trai ele, ela transa com outro cara na frente dele, porque é difícil pra gente. Medo, pelo medo. Eu falo, o que é familiar para nós, por pior que seja, ainda assim é mais seguro. Aquele medo de ser abandonada, né? Ela já... saber que ela era abandonada, que ela poderia ser abandonada, ela já sabia. Então, é como se ela já soubesse lidar com isso. Sim. Sabe? Eu vou então, fazer eu ser abandonada. Eu vou fazer eu ser abandonada. E assim, a gente tem certos tipos de comportamento que afastam do que a gente realmente precisa. Porque o que ela precisava era de vínculo, era de um apego seguro. Mas ela não dava conta disso. E às vezes o que a gente precisa, a gente não consegue identificar, a gente não dá conta. E quando a gente identifica, a gente vai ter mais abertura para poder receber. Teve uma pessoa que perguntou aqui se tem idade para começar esse processo. Gente, não tem, tá? Todas as mães que estão assistindo, pais, vou falar, avó, tia, enfim, todo mundo. Gente, não tem idade. Você pode começar esse processo, esse olhar diferenciado, começando primeiro em você, na sua gravidez, e pode ter certeza que isso vai ser... No seu casamento, Jussara, a primeira formação do casamento, né? Mas assim, você vai ter consequências maravilhosas, né? Para o seu filho, que nem fala, mas se ele tiver 1, 2 meses, 2 anos, 5 anos, adolescente, 40 anos, gente, toda hora é tempo. Pode ter certeza. E eu vou falar assim, quando a gente começa esse processo, os nossos filhos vão colher frutos maravilhosos. Os netos, então, nem se fala. Mas, a princípio, o principal beneficiado é a gente mesmo. Exatamente. Então, assim, para quem tem essa dúvida se tem idade, gente, toda hora é hora. Claro que quando você começa isso mais cedo, isso fica tão mais natural que parece que assim, é como se fluísse. Você não tem nem muita, como se diz, muita demanda, muito questionamento, porque você já vai nesse caminho, então as coisas vão, né, acontecendo. Quando você começa um pouco mais tarde, é isso que eu estou falando, no geral você vai ver que talvez tenha, a princípio, até uma piora. Eu mudei, aí piorou aquilo ali, por causa dessa tentativa equivocada da forma como ele vai querer a necessidade, né, que tem. Sim. Mas é isso que eu falei, quando você se mantém persistente, você consegue também essa transformação, ou pelo menos que ela seja muito menos impactante no futuro adulto, né? Sim. E cada idade do desenvolvimento, né, são outras necessidades, né? A personalidade, a gente fala que ela é formada até 7 anos de idade, né? Mais ou menos por aí, né? Só que esse exemplo desse filme, por exemplo, a personalidade dela foi formada, o mecanismo de defesa foi formado, né? Mas a gente pode encontrar ao longo da nossa vida relações que vão ser experiências reparadoras,
A gente pode construir outra possibilidade, mesmo porque o nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade cerebral. Então, a gente consegue fazer novas sinapses. Então, isso é possível. Tem um documentário, gente, assim, aproveitar que Camila falou sobre isso, que ele é maravilhoso. Eu assisti, assim, é pequenininho, eu assisti, eu choro. Mas olha só o exemplo. Um homem, ele foi criado pelo padrasto e pela mãe, e esse padrasto batia, mas batia muito nele, daquele que tirava o cinto, o fio, a tomada, e batia, batia, batia nessa criança. E quando ele batia, esse padrasto falava: tá doendo em você, mas pode ter certeza que dói muito mais em mim. Eu tô fazendo isso porque eu te amo. E aí, o que essa criança entendeu sobre amor? E aí, essa criança adulta, ele vai e comete um homicídio que ele mata uma mulher e a filha dessa mulher. Isso nos Estados Unidos, então ele foi condenado, né, à pena de morte. E aí ele naquela espera, né, naquela fila lá que eles têm, a mãe dessa mulher que foi morta, né, mãe e avó dessa mãe e filha, começa a visitar esse adulto todos os dias e falar que perdoa ele. Eu falo, eu começo. E aí ele dá o depoimento pouco antes dele falecer, falando justamente isso. Eu ressignifiquei o que é o amor, porque o amor para mim era doloroso, tinha que ter sofrimento. Então, gente, toda hora é tempo. É hora. Foi uma experiência reparadora, né? A gente chama assim. E, Jussara, isso que você falou, né? O que eu batia por amor, a gente chama de, na terapia sistêmica, a gente chama de comunicação enlouquecedora. A gente chama de comunicação duplo vinculada. Que no mesmo instante e pela mesma pessoa, eu recebo duas mensagens contraditórias. E isso, para o adoecimento mental, isso é determinante. É né? destruidor, Depois né? é destruidor. E aí, se a gente não tiver outras experiências reparadoras, né? A gente vai ter uma pessoa muito adoecida e construindo relações adoecidas. Sim. Camila, eu vou falar que assim, se a gente ficar conversando aqui, a gente vai até amanhã. Se o Porque eu. Instagram não cortar a gente fica. Pois é, porque eu sou encantada, você também. E esse Também. assunto, gente, Dá desdobramentos e mais com desdobramentos. certeza. Mas eu acho que assim, só para a gente fazer um apanhado aqui dessa nossa conversa, mamães que estão escutando a gente, de forma alguma que isso seja pesado para vocês, que isso venha como uma culpa, tá? De forma alguma que isso venha com vocês como uma possibilidade de transformação. Eu acho que não venha isso como culpa dos pais de vocês, porque talvez a gente comece a se enxergar em coisas que aconteceram. Gente, é isso. Todos nós fazemos a tentativa do melhor para os nossos filhos, né? Então, foi o que a gente Nossos comentou. pais deram o que eles deram conta. Eu falo que eles fizeram o que foi possível fazer no momento deles. Sim. E aí, então, para vocês que estão aqui, que estão assistindo, que estão buscando essa transformação, gente, é nesse intuito. É de transformar daqui para frente para melhor. Então, encham o coração de esperança, de vontade, de alegria, porque é para frente, né? E quando a gente fala disso, dessa saúde mental que a gente quis trazer aí da criança ao adulto, que eu acho que a gente o tempo todo quis mesclar isso, né? Os comportamentos na criança, os reflexos no adulto, é justamente para vocês entenderem o
papel primordial que nós pais temos e o fato como que somos nós que representamos o mundo para os nossos filhos. Nós A que gente não vai, gostamos. justamente, a gente que vai ser as lentes deles. Então, essa importância aí desse nosso papel é falar assim, olhem as necessidades deles, antes olhem as de vocês e olhem as deles com justamente com paz. Validem, se vocês não dão conta na hora, é isso, seja um abraço para vocês pararem e respirarem. Eu acho que essa, por exemplo, essa possibilidade do abraço ela é maravilhosa, porque te dá o tempo que você precisa e você ainda conecta. E vejam as crianças, que eu acho que é outra coisa fundamental de falar, e a gente traz muito arraigado dessa nossa cultura, que a criança é isso, é aquele ser que ele tem que ser ensinado conforme nós fomos, né? Ou seja, a gente que tem que passar o que é certo, né? Eu sou o dono da verdade e a criança... E não, gente, a criança tem os sentimentos dela e tudo aquilo ali, gente, é perfeito. Tudo é maravilhoso, entendeu? Igual a gente comentou, a raiva, gente, ela tem que existir. A gente só tem que justamente ser as lentes corretas para os nossos filhos. E a partir disso vão ser como que eles vão, né? O que você colocou do enfrentamento, né? Como que eles vão enfrentar no futuro essas mesmas reações. Então, eu acho que é isso. Queria agradecer, Camila, Eu que te agradeço o imensamente. convite, Jussara. Eu fiquei muito feliz, assim, né? De ver profissionais da saúde, né? Comungando aí dessa ideia. Eu acho esse trabalho multidisciplinar fundamental, né? Ver, assim, os pediatras, os médicos de um modo geral, as escolas, né? As escolas estão cada vez mais preocupadas aí com essa saúde emocional das crianças. Isso é fundamental, fundamental. E eu acho que além disso tudo que você disse, Jussara, eu acrescento assim, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda para o marido, peça ajuda para a avó, peça ajuda para o vô, né? Eles vão fazer do jeito deles, né? Também às vezes eles não vão fazer do nosso, mas também é o melhor que eles estão podendo dar naquele momento. Então, assim, a gente precisa, né, pedir ajuda, construir essa rede de apoio, porque vai ser bom para todo mundo. Sim, e é esse processo de se conhecer mesmo, sabe? E sem, algumas vezes, eu se olhar, né? Assim, à noite, antes de dormir, parar um pouquinho, assim, o que eu senti? Né? O que veio a mim em determinadas situações no meu dia, né? Porque até também você lidar com essa rede de apoio, porque algumas vezes também é uma rede predadora, né? Exatamente. Então, até nisso a gente precisa, assim, é pesado falar dessa forma, mas até isso, saber se posicionar também nisso, né? Sim, entre os limites saudáveis, né? A gente vai, uma forma saudável de comunicar com essa rede de apoio, uma forma saudável de pedir ajuda para essa rede de apoio, né? Com certeza. Mas eu acho que é isso, eu acho que é trazer mais luz para todo mundo. Igual eu sempre falo, que dessa sementinha floresçam muitas flores. E a gente está aqui para o que vocês precisarem. Tenho certeza, Camila também. E eu, quem tiver dúvida, manda para gente. Quem quiser compartilhar a experiência. E eu acho que eu fico muito feliz justamente disso, que ver agora tantos mais profissionais que estão com esse olhar e que a gente pode contar aí com referências maravilhosas igual a Camila, né? Que a gente pode conversar. Inclusive, Jussara, eu e a Cris, a minha colega que também psicóloga, que a gente fez a live anterior, a gente está com um curso vivencial terapêutico. A gente já teve a primeira turma, agora vai ser a segunda, que é para a gente ajudar os participantes, né, a entenderem qual que é o seu jeito de funcionar. Quais das suas necessidades, ajudar eles a refletirem sobre quais das suas necessidades não foram atendidas, qual que foi o estilo de enfrentamento que ele encontrou.
E se esse estilo de enfrentamento hoje está sendo adaptativo ou desadaptativo nas suas relações. Então, é um curso vivencial, terapêutico, online, que a gente vai falar e dar exercícios para ajudar nessa reflexão, que eu acho que é fundamental, que foi o que a gente falou, né, o tempo todo, que é esse autoconhecimento aí, né? Não, maravilhoso, maravilhoso. Obrigada pelo convite, tá, Jussara? Oh, imagina, eu que agradeço. Foi, assim, super rico essa conversa, assim, encantada. É um prazer falar disso, ainda mais aí como profissional igual você. Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. A gente não conseguiu responder as duvidazinhas que foi aparecendo ali, gente, mas manda para nós no direct, pode mandar, fiquem muito à vontade, tá bom? E pode ter certeza, ao longo dessa semana aí vai vir muito assunto legal. Continue seguindo. E quem quiser saber mais também sobre disciplina positiva, nem precisa falar que eu sou encantada dos vários temas aí que vem junto, né? Com certeza. Exatamente. Nessa tentativa de melhorar, falo por eles, né? Pelos nossos filhos. Bom? Então, ó, beijo, Camila, muito obrigada. Beijo para todo mundo, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite.